Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem, por favor, se assentar. Tenha vontade. Quando nós falamos de missão, cada um de nós pode imaginar na sua cabeça: eu preciso ir para a África para poder fazer uma missão? Eu preciso sair para longe daqui para fazer a missão? Não. Jesus disse que nós devemos ser luz, certo? O que a luz faz? A luz simplesmente ilumina onde ela chega. E a luz, ela ilumina todo e qualquer caminho onde ela estiver presente. Então, muitas vezes, nós vamos fazer a nossa missão sem sequer abrir a boca. Como? Dando exemplo. O nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. Se vocês observarem, Jesus teve mais atos do que palavras. Se você observar, você vai ver que Jesus pregou. Mas muito mais era o exemplo que ele dava. As pessoas, quando olhavam para Jesus e viam os atos que ele fazia, se convertiam. E a nós foi prometido por Jesus que faríamos maiores obras. Ele disse: maiores obras que essas vocês farão. Então, por que a igreja hoje tem tanta dificuldade para trazer gente? Por que a igreja tem tanta dificuldade? Nós podemos dizer pura e simplesmente: não, é que as pessoas não querem. Podemos dizer isso. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso tudo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe mais do que Jesus como evangelizar. Ele sabe, ele tem que ser o nosso professor. Se ele não for o nosso professor, nós vamos errar. Certo? Então, vamos tentar aprender um pouco. E eu posso assegurar uma coisa a todos vocês, todos, sem exceção. Se eu falar palavras minhas aqui, não vai adiantar nada. Mas se eu falar a palavra de Deus, pura e simples, nela está o poder. O que foi que Deus usou para fazer esse mundo? O que ele usou? Palavra. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Vocês acham que a palavra de Deus perdeu o poder? Deus perdeu o seu poder? Será que hoje, quando ele fala, o problema, acreditem, somos nós. Nós somos o problema. O problema é o conduto. E nós precisamos ser francos diante de Deus. Até porque Deus, fantasticamente, ele diz algo para nós impressionante. Se nesse momento vocês olhassem ali fora, tem um carro parado ali desligado. Se nesse momento vocês olhassem 5 pessoas empurrando aquele carro desligado, imagine que ele estivesse sem bateria. Vocês olhariam 5 pessoas empurrando o carro, isso não haveria novidade. Bom, estão empurrando o carro. Agora imagine que vocês vissem uma criança de 5 anos sozinha empurrando o carro. O que vocês diriam? Isso não chamaria atenção? E o que Deus diz é exatamente isso a todos nós. Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus só quer que a gente reconheça que é fraco. Só diga: Senhor, eu sou fraco, eu não sei fazer. Então ele vai dizer: é você que eu quero. Porque no momento que você chegar para Deus e dizer: deixa comigo, não vai dar certo. Porque aí ele não pode operar. Porque o poder dele é que tem que aparecer. E ele, inclusive, ensinou através do maior profeta que o mundo já viu. Jesus disse de João Batista: Deus nascidos de mulher, não houve um profeta igual. Qual foi o milagre que João Batista fez? Nenhum. E é o maior profeta. Sabem por quê? Sabem por que ele foi o maior profeta? Porque ele anunciou a vinda do Senhor Jesus. E ele anunciou a vinda de Jesus no reino da graça. Nós anunciamos o reino da glória. Vocês têm ideia do quão mais importante é a nossa missão? Glória a Deus. Aí eu pergunto: esse Deus que deu poder a João Batista não vai dar poder para nós? Não. Então o que está faltando?
Está faltando que nós nos entreguemos. Está faltando que nós oremos. Mas acima de tudo, sabe o que mais está faltando? E não me levem a mão. O que mais está faltando é conhecimento da palavra de Deus. É verdade. Isso é o que mais falta. É verdade. E eu não digo por mal. Eu tenho visitado igrejas e igrejas, e tem pessoas aqui que são testemunhas, e a gente o que mais vê é falta do conhecimento da palavra de Deus. E gente, isso aqui não é um livro. Isso não é um livro. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você tem ideia do que é a palavra de Deus? Aqui está a sabedoria de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho sabedoria. Sabedoria. Eu tenho força. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Eu tenho que guardar. Ah, mas pastor, eu não entendo muito a Bíblia. Amém, sem problema nenhum. Manda para dentro. Manda para dentro. Você precisa comer. A palavra de Deus precisa ser comida. Isso é alimento. Quantas vezes você come por dia? Quantas vezes? Quantas vezes? 3. Deveria, no mínimo, comer 3 vezes a palavra de Deus também por dia. Quantas vezes Daniel orava por dia? Veja, a maioria, café da manhã, almoço e janta. Né? Pode até fazer um lanche leve, mas se alimenta. Esse é o alimento. Gente, se nós, é muito simples a guerra que nós enfrentamos. Você pode não acreditar, mas dentro de você tem um leão. Esse leão não é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão, que é o inimigo, que está aqui. Nós nascemos como? A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E a Bíblia ainda diz que o mundo está no maligno. Então, para o lado que você olhar, você vê obras do inimigo. O tempo todo. Não adianta se enganar. E Deus está tentando contrafazer a obra do inimigo. Mas a boca fala do que o coração Está cheio. está cheio. Se eu não estou cheio da palavra, eu vou falar de novela, eu vou falar de filme, eu vou falar de qualquer coisa, menos da palavra. Por quê? Porque eu não enchi esse templo do Espírito de Deus da palavra. Então, nós vamos perceber, e eu não preciso se levantar, fiquem à vontade, tá? O temor de Deus não é feito por estar em pé, a reverência tem que ser no coração. É o coração que tem que estar voltado a Deus. Lembre-se que o fariseu orava em pé dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual àqueles ali e tal, né? O que aconteceu com ele? Foi para casa não justificado. O outro, né, em reverência, estava em pé também, igual o outro, mas em reverência disse: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. É tudo que ele precisa. Então, quem gosta de acompanhar na Bíblia, acompanha. Quem não, né, prefere ouvir, apenas ouça, né? Não há nenhum problema. Vamos ver o que Deus, não eu, nos ensina sobre missões e sobre trabalho. Como trabalhar, certo? Vamos aprender com ele, porque ele sabe como deve se fazer. Primeiro lugar, certo? Quem quer ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E nós vamos aqui, gente, é Bíblia. Aqui é Bíblia. Quem não gosta de Bíblia não vai poder ficar aqui. Porque nós ensinamos a Bíblia. Certo? Então, 2 Timóteo 2,15. Diz o quê? Quem quer ler? E nós já vamos ver algo aqui bem rapidinho. Olha só. A Bíblia já está aberta aqui há um tempinho no local. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pegue uma espada. A palavra de Deus diz, em Apocalipse, vocês vão ver que da boca de Jesus saiu uma espada de 2 gumes. Será que Jesus tem uma língua igual a uma espada? Não. Isso é uma simbologia para a palavra. Da boca de Jesus sai a palavra com poder como uma espada. E a espada faz o quê? Corta no meio. Ela separa ela separa ossos, né, e medula. Certo? Então, vejam, só que aqui, essa é a primeira orientação que Deus nos dá nessa noite. E a gente precisa prestar muita atenção. Procura apresentar-te a Deus
Ao homem? Ao pastor? Não. A Deus como quem? Como um bom obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja mais ou menos a Bíblia. É isso que está ali? Maneja como? Bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É conhecer, é saber o que se está ensinando. Pegue uma espada bem afiada e dê para uma criança de 5 anos. O que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Vai se machucar e vai machucar quem estiver perto. Por quê? Porque não sabe o que? Manejar. A Bíblia é uma espada de 2 gumes, afiadíssima. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Jesus disse que viriam alguns falsos pastores. Foi isso que ele disse? Jesus disse que viriam muitos falsos pastores. Então não se assustem. Jesus não mentiu e ele não erra. Tem muito pastor usando a Bíblia muito mal. E isso faz dele um falso pastor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter a coragem de falar a verdade. Glória a Deus. O mundo está onde está por falta de coragem para falar a verdade. Tem falso pastor? Tem, sim, senhor, e é muito, não é pouco não, é muito. Claro. E por que o falso pastor é perigoso? Porque o falso pastor abre a Bíblia. Esse é o problema do falso pastor. Ele abre a Bíblia e está lendo e você está dizendo amém, que ele está mentindo para você. Esse é o problema do falso pastor. Entende? Então, para a gente não errar, procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não se envergonha e que maneja bem a palavra de Deus. Agora, nós vamos ver o risco de não manejar bem a palavra. Vejam o risco que nós corremos de não conhecer bem a Bíblia, certo? Então, vamos para o livro de Gênesis, e aqui é Bíblia, gente, não estranho, vai ser Bíblia em cima de Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 3. A gente só aprende com Deus quando a gente aprende a manejar a Bíblia. Eu já estou lá em Gênesis, né? E acreditem, sabem, eu até pedi ao nosso irmão, como é o nome do nosso irmão lá? Fernando. Eu pedi ao Fernando que ele tirasse a música. Sabem por quê? A melhor música quando se estuda a Bíblia é o folhear dela. Essa é a melhor música que tem. Quando você começa a ouvir esse barulhinho, sabe? Ó, essa é a melhor música que pode ter para quem quer aprender a Bíblia. E acreditem, quando se estuda a Bíblia, a música tira a atenção da gente. Porque o teu cérebro fica tentando administrar o som da música ao mesmo tempo que tenta se focar na palavra. Então o ideal é, quando se estuda, silêncio. Jesus pregava e todo mundo ficava em silêncio. A melhor forma de aprender é essa, silêncio, para a gente poder administrar bem. Quem quer ler? Meu irmão pode ler? Gênesis 3, por favor? Pode ser? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Quem disse isso? Deus. Certeza? Certeza que Deus disse isso? Vamos prestar atenção, por isso eu digo, olha o perigo de não conhecer bem a palavra. Vamos ver, olha só. Vamos lá, vou ler o 1 e o 2 para a gente ter o contexto, tá bem? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse. Olha o diabo aqui discutindo a Bíblia. Ele está dizendo, ó, foi isso que Deus disse, a palavra de Deus diz isso. É assim que ele vai te pegar. Olha só o que aconteceu. Disse a mulher à serpente. Quem que falou? A mulher. Foi Deus ou foi a mulher? Foi a mulher. Foi a mulher. Agora prestem atenção. A mulher disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela está citando o quê? Deus. Ela está citando, entre aspas, a palavra, ou não? Deus disse, certo? Olha o que ela disse. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Pergunto, Deus disse isso? Deus disse isso ou não? O que Deus disse? Vamos prestar atenção
tá? Por favor, eu não falo por mal a ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Olhem o perigo de dizer o que Deus disse quando Deus não disse. Vamos ver o que Deus disse, certo? Lembrando do seguinte, a Bíblia em Apocalipse, no último capítulo, o capítulo 22, diz o seguinte, que nós não podemos acrescentar nada e não podemos o quê? Quem acrescentar vai receber as pragas contidas neste livro. E quem diminuir, vai acontecer o quê? Vai perder o quê? Vai perder o fruto da árvore da vida, certo? Então, Deus não erra. Então a gente não pode acrescentar e não pode diminuir. Então, muito cuidado quando citar a palavra para ter a certeza que está citando o que Deus falou e não o que você acha que ele falou. Então vejam, preste atenção bem. A mulher disse Deus, não comereis o fruto, nem tocarei nele para que não morrais. Ok, agora vamos ver o que Deus falou. Voltem para Gênesis 2, 16 e 17. Agora nós vamos ver o que Deus falou. Gênesis 2, 16 e 17. Quem achou e quiser ler, fique à vontade. Só leia bem alto para todo mundo ouvir, tá bom? Gênesis 2, 16 e 17. Quem quer ler? Pode, por favor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. O que Deus disse? Qual foi a diferença? Preste atenção entre o que Deus disse e o que a mulher disse que Deus disse. E aqui a mulher não é só a mulher, representa qualquer crente que cita a palavra de Deus. Encontraram onde está o problema ou não? Veem como é difícil? Se a gente não conhece bem, olha só, vamos lá. Deus disse o seguinte, do fruto da árvore do conhecimento não comereis. Foi isso que ele disse. Porque no dia que você comer, certamente você morre. Então Deus proibiu e disse que não era para fazer o quê? O que ele disse que não era para fazer? Não era para comer. Tá bem? Não era para comer. Pode acrescentar algo ao que Deus disse? Pode ou não pode? Não pode. Ok, então vamos ler de novo e me digam o que foi que a mulher acrescentou ali. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Deus falou que não era para tocar? Não. É claro que se Deus te dá uma ordem que não é para comer, você vai ficar distante. Mas quando Deus não diz, não diga que ele disse, porque aí veio o problema. Sabe o que aconteceu? Simples. Se vocês observarem, vocês vão ver que vai dizer assim, então a mulher viu que o fruto era bom para comer e comeu. Veja, Deus disse, não beba dessa água. Ele não diz para mim não tocar, certo? Eu venho e toco, certo? Mas na minha cabeça, eu entendi que Deus disse que não era para tocar. Então o diabo diz assim, não foi isso que Deus disse? Ele disse que não é para tocar, né? O diabo pega a fruta, põe na mão dela, está na mão dela, tocou, morreu? Você morreu? Não morreu. Deus mentiu para você. Entendem o que acontece? É simples assim, a Bíblia é simples, só precisa estudar. Só ler, reler. Deus não disse que não podia tocar. Quando a mulher disse isso, vocês acham que o diabo é bobo? O que vocês acham? Sejam francos. Sabe que o diabo é bobo? De repente o diabo ficou bobo e disse, não sei, pode ser. Não. O diabo é extremamente inteligente. Não adianta querer se enganar. Graças a Deus que o nosso Deus é mais inteligente. Mas se eu não faço uso da arma que ele me deu, e aí vem as missões, para a missão eu preciso da armadura, mas eu também preciso da espada. E se eu não conheço a espada, eu vou acabar me cortando com ela. Entendem? Então, se mais a gente não aprender nessa noite, se tudo que vocês ao saírem daqui para os seus lares, se vocês tão somente mastigarem bem o que passarem a comer, vocês já ganharam a noite. Entendem? Acreditem, já valeu a pena ter estado aqui. Aleluia. Não se preocupem em comer demais. Tem gente que diz assim, pastor Rogério, eu estou fazendo o ano bíblico, aí um dia ele não lê, no outro ele também não leu, daí no dia seguinte ele lê 5 capítulos. O que adiantou? Engoliu tudo sem mastigar, não adianta. Coma pouco, mas mastigue
bem. Não tem problema, você não precisa saber a Bíblia toda, não. Deus é tão poderoso que com o pouco que você lê, bem lido, é suficiente para você ter uma arma para o inimigo. Aleluia. Certo? Deixe que ele opere, ele sabe o que faz. Ele sabe que nós não temos capacidade de ler toda a Bíblia no livro. Fiquem tranquilos. Mas o que é que se faz? Primeira coisa, jamais abra a Bíblia sem o quê? Sem orar. Primeiro ora. Qual é a promessa? Apocalipse 1, não precisa ir até lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou. Quando você se ajoelha e pede ajuda a Deus, quem é que Deus envia para te ajudar? Um anjo. É um anjo qualquer? Não. É o anjo mais poderoso do céu. É o anjo Gabriel que vem te ajudar. Você já parou para pensar no que é isso? O anjo mais poderoso do céu, o anjo de Deus, Gabriel, vocês vão encontrar o nome dele no livro de Daniel também, é o anjo incumbido de esclarecer aos servos, não aos filhos. É outra coisa que precisamos aprender. Apocalipse é para os filhos de Deus? Não, é para os servos. E o servo só é servo quando? 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 Falem sem medo. Obedece. Um servo só é servo quando obedece. A pastora contrata uma empregada. Apenas como exemplo, tá bem? Né? Ela diz para, ou qualquer um de vocês, mas ela diz assim, olha, eu quero que você passe a roupa do meu marido. Chega lá, findou o dia, não passou a roupa. No dia seguinte, não passou de novo. No dia seguinte, não. Você pede, ela não fala. O que você vai fazer com essa empregada? O que você vai fazer? Por quê? Porque você é mau? Não, por que você vai despedir ela? Pode continuar sendo amiga, pode continuar sendo uma pessoa querida, mas não pode ser o quê? Não pode ser servo, não pode ser empregado. Deus não vai mudar. Servo de Deus só é servo quando obedece. Não obedeceu, não é servo. Você tem um filho, teu filho desobedece, aí você diz assim, não é mais meu filho? É isso que você faz? Não. Então quando você desobedece, você não deixa de ser filho de Deus, mas deixa de ser servo. E aí o Apocalipse não é mais para você. Vocês acham que o anjo é incumbido, de novo, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo os enviou, que as notificou a João, seu servo de novo. Quando Deus diz uma coisa para você uma vez, atenção. Quando ele diz duas, dobra atenção. São os dois ouvidos agora bem abertos para ouvir, porque é duas vezes que ele está falando, não dá para errar. Certo? Deus não precisa repetir nada para nós, mas se ele repete, atenção, gente. Certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de, daqui a pouco, ser verdadeiros servos de Deus. A escolha de vocês. Certo? Esse é o nosso papel para prepará-los para isso. Certo? Agora, e acredite, hoje tem muita gente aí escolhendo título. Muita gente. Bispo, bispa, apóstolo, apóstola. Estão escolhendo o título. Um cristão não pode escolher o título. Não pode. Quem escolhe é Deus. É Deus quem diz o que você é ou o que você não é. Se eu venho aqui e não prego a palavra, eu posso ter título de doutorado em divindade, eu posso ter título de mestrado, eu posso ter o que for. Deus vai dizer, servo infiel. Entendem? É Deus quem nos dá o título. Todas as pessoas da época, pastores, sacerdotes, fariseus, saduceus, olhavam para João Batista. Alguém respeitava João Batista? Não. Mas Jesus disse, não houve um profeta igual a ele. Então você quer o louvor dos homens ou de Deus? Se quer o louvor de Deus, amém. Mas se prepare, porque vai ter problema. O que a Bíblia diz? Todos. Quando é todos? Quando é todos? Todos. Todos é todos. Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Ah, mas a minha vida está às mil maravilhas. Sim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, pode ter certeza. O diabo não está sendo incomodado por você. O diabo olha para você e diz, isso aí não me incomoda. Por quê? Veja bem, o que aconteceu com Jó?
Jó, o que aconteceu com ele? Estava lá tudo tranquilo, o diabo foi lá, o que foi dito de Jó? Viste o meu servo Jó? Olha que maravilha, imagina Deus, como é o nome da irmã, me perdoe? Daiane. Já imaginou chegar lá no céu o diabo, né? Eu vim de rodear e ser andar a terra, eu estou representando a terra. Aí Deus disse: você viu minha serva Daiane? Ela me representa, não você. Você viu minha serva tal, meu servo tal, você viu seu nome? Gabriel? Fantástico. Fazer jus ao nome, viu, Gabriel? Esse nome é poderoso, né? É o anjo de Deus, né? O anjo do Senhor. Então, parem para pensar. O que é que Deus quer dizer? Quando o diabo chega lá, eu venho de rodear e ser andar a terra. Viu meu servo Gabriel? Mas ele vai mentir? Não. Então, viu meu servo Gabriel? Claro, você dá tudo para ele. É um menino bem apessoado, um menino bonito, tem roupa, tem comida, tem tudo. Claro. Claro, por isso que ele te serve. Não, então vai lá, pode tirar. Vai lá, tira o carro dele. Aí no dia seguinte o ladrão vai lá, rouba o carro dele. E o céu está só observando. O céu só está olhando. O que ele vai fazer? No momento que o Gabriel começa a reclamar, tristeza no céu. Agora, no momento que ele, como Jó, Deus deu, Deus tirou, está tudo certo. O céu explode de alegria. Por quê? Agora sim, Deus está sendo justificado. E se ele viu, se Deus disser, ninguém rouba o carro, que amanhã ou depois ele possa ter, se Deus disser ninguém rouba, pode ter 50 ladrões tentando, ninguém vai roubar. Agora, se Deus permitir, permitiu. Ele sabe. Né? Todas, de novo, quanto é todas? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Roubou o carro, cadê o carro? Está colaborando com o bem. Provavelmente aquele carro era o meu ídolo. Na hora de ir para o culto, eu vou lá lavar o carro, porque o carro está sujo, eu tenho que deixar ele limpinho. Aquele é o teu ídolo. Deus tem que tirar mesmo, porque senão você vai se perder com aquele carro lá. Vamos deixar que Deus nos conduza para o céu. Né? Vamos deixar Ele trabalhar, que Ele sabe. Se Ele tira, amém, Senhor. O Senhor tirou, está tudo bem, o Senhor sabe o que faz. Existe hoje uma corrente teológica que, não, você aceitou Jesus, acabou o problema. Acabou nada, começou os problemas. Por quê? Porque Jesus te dá paz interior, mas o diabo agora te odeia. O diabo te odeia, porque ele sabe que agora ele arrumou um problema. Não, essa é uma serva de Deus, esse é um servo de Deus. E aí ele fica bravo, por quê? Porque ele quer tocar e não pode. Ele quer te arrebentar e não consegue, Deus não deixa. Aí ele fica bravo. E vai te odiar. Mas, se você estiver sendo odiado pelo diabo, é sinal de que você está sendo amado por Deus. Simples assim. Simples assim. As trevas e a luz não se combinam. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem jeito. Né? Então, vamos seguir. Entendemos aqui o problema de não conhecer bem a Bíblia. Vocês viram que Eva disse, disse Deus. Então, cuidado quando você for citar a palavra. Tenha segurança de que está citando bem. Tá bom? Certo? Não sei. Bico calado, então não fala. Se não sabe, não fala, né? Vai passar por inteligente. Agora, se falar e falar besteira, não é? Não é assim? Né? Agora, é claro que Deus espera que a gente esteja sempre pronto, com uma palavra pronta para poder falar. É assim que nós evangelizamos o tempo todo. Né? Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, vamos aprender com quem realmente sabe evangelizar e se defender. Né? Por quê? E por que a gente vai seguir esse curso primeiro de estudo? Pergunto para vocês, adianta eu ir evangelizar se eu não sei o que falar? Sejam francos. O apóstolo Paulo diz que ele foi ter com os irmãos para que não tivesse corrido em vão. Se eu vou tentar evangelizar a vizinhança e eu ensino tudo errado, o trabalho de Deus vai ser dobrado, porque daí ele vai ter que tirar o que eu ensinei errado para depois poder colocar o certo. Esse copo está cheio de água, certo? Se eu quiser colocar suco nele, eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que esvaziar. Aí Deus tem que esvaziar tudo que foi colocado errado. E não me leve a mão no que eu vou falar, que é outra coisa que a gente precisa aprender. A Igreja Católica faz um trabalho muito ruim, porque ela ensina tudo errado para as pessoas. É um fato. Mas eu sou católico, eu me ofendo. Sinto muito, é um problema seu, você precisa aprender.
A igreja católica é a igreja que mais ensina errado para todo mundo. Aí o trabalho é dobrado. Tenta convencer um católico que ele precisa aceitar Cristo. Não é por mal, não é maldade com ele, mas ele vai pedir o quê? Eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, então eu não preciso de Cristo. Eu sou bonzinho já, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Mas muita igreja ensinando o erro faz um trabalho parecido. Por isso nós precisamos, antes de ir para a guerra, como disse o pastor, precisamos pegar as armas. Senão nós vamos sem arma. Na primeira o diabo diz, escuta, você. Não sei. Viu aí? Não sei. Aí vai passar vergonha, e é o obreiro que vai se envergonhar em vez de quê? De manejar. Então, Mateus 4, e aí eu vou ler. 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por que vocês acham que Jesus, e aqui, por que vocês acham que Jesus, antes de começar a evangelizar, a missão dele, por que vocês acham que ele jejuou? Sabem por quê? Oi? Amém? Preparação. Mas sabem por que exatamente aqui? Ele poderia simplesmente ter orado. Ele poderia ter feito... Não, ele jejuou. Sabem por quê? Porque onde foi a queda do homem e da mulher? No apetite, na alimentação, não foi? Acreditem, a alimentação atrapalha demais a nossa mente. Ah, mas pastor Rogério, você quer aprender com Deus ou quer aprender com o homem? Jesus jejuou porque foi no apetite que os nossos primeiros pais caíram. Então quando você bebe, e repito, eu não estou aqui para dizer o que vocês devem ou não devem fazer, eu estou dizendo o que Deus diz, tá bem? Refrigerante. Quando você for tomar um refrigerante, como exemplo, leia o rótulo, por favor leia. Só leia o rótulo. Veja o que quer dizer espessante, veja o que quer dizer corante, veja o que quer dizer flavorizante, depois se você tiver coragem dele. Veja, eu não falo por mal, gente. O Espírito Santo trabalha onde? Onde é que ele trabalha? Onde? Na mente. Uma mente toda intoxicada. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Ah, pastor, eu vou na igreja e me dá sono. Pode ter certeza que está tendo problema com o apetite. É o apetite. Todas as vezes que eu tenho a missão de pregar, eu não como. Mente vazia para que Deus possa trabalhar. Vocês precisam fazer isso? Não estou dizendo que precisam, mas por favor, a responsabilidade minha e do pastor é maior. Então a gente tem que fazer o que Deus nos pede. Então tem que se cuidar e nós precisamos nos cuidar. Acreditem, um organismo melhor trabalha muito melhor. Você tem mais energia, você tem mais vontade. Então, para fazer a missão, eu preciso de quê? Eu preciso de energia. Certo? Eu preciso ter o quê? Um corpo sadio. E acreditem, jejum. Ah, mas como? Não vou entrar aqui. Outra hora a gente pode estudar sobre como jejuar. A pessoa diz assim, hoje eu não vou comer nada. Aí no dia seguinte come um monte de coisa que não deveria comer, não adiantou nada. Intoxicou tudo de novo o organismo. Entende? Então a gente tem que cuidar. Bastante água, até agradeço quem colocou água aqui, bastante água, o dia inteiro bebam água que elimina as toxinas, e isso ajuda você a ter uma mente clara para poder aprender com a palavra de Deus. E vocês, quantos aqui, não tenham medo de falar, quantos aqui abrem a Bíblia e dá sono? Eu. Sabe o que é isso? Apetite. Experimente, façam amanhã um teste, tá bem? Amanhã você pega e tente, antes de comer, leia a Bíblia. Você vai ver que a tua mente vai estar mais clara e não vai dar tanto sono. E aí, logo após o meio-dia, comeu, abre a Bíblia para você ler. Aí você vai ver a soneira que dá. Por quê? Isso é orgânico, inclusive. Não é só porque o diabo dá sono. É orgânico, inclusive. Porque quando você come, a comida está aqui, a oxigenação do cérebro é bem menor. Então, começa a dar sonolência. Certo? Normal, não tem nada de anormal. A gente só precisa saber bem certinho o horário. Melhor horário para estudar. Melhor horário, de manhã. Acordou de madrugada, 5 da madrugada, 6 da madrugada, 7 da manhã. Esse é o horário, melhor horário que tem para ler. A mente está descansada, está tranquila. A noite não é o ideal, tá? Porque a mente já está mais cansada, tá? Mas Deus, obviamente, trabalha. Você não tem outro horário, Ele vai compensar, tá bom? A gente vai falar sobre muita coisa aqui, mas aos poucos vamos aprendendo, tá bom, gente? Então veja, o que Jesus então jejua 40 dias e 40 noites? Por quê? Por quê?
Porque foi aqui que os nossos primeiros pais caíram, no apetite. Então, de lá para cá a gente ficou muito mais fraco, precisa se cuidar, tá bom? E chegando-se a ele, o tentador disse: qual foi a primeira tentação? Qual foi a primeira tentação que o diabo deu a Cristo? Qual foi? Oi? Qual foi? Parece que foi essa, né? Não, a primeira tentação, leiam. Se tu és um filho de Deus. Essa é a primeira tentação. Primeira coisa que ele vai fazer é dizer: ah, você é um filho de Deus? Então, faz um milagre e mostra para mim que você é um filho de Deus. Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Então, o maior milagre. Claro, Deus não impede que amanhã você faça milagre, não tem problema nenhum. Mas entenda, se você viver toda a tua vida sem nenhum milagre, lembre-se que o maior profeta do mundo não fez nenhum milagre. Certo? Então, não fique preocupado com o que você pode fazer. Preocupe-se com o que Deus pode fazer em você. Essa é a grande diferença. Tá? Ele é que opera. Tá? Agora vejam, né? Então, se tu és o filho de Deus, o diabo vai chegar e vai tentar colocar em dúvida se você é o filho de Deus ou não. Pergunto: nós somos filhos de Deus por quê? Ah, eu sou filho de Deus porque eu sou bonzinho? Não. Eu sou filho de Deus porque eu leio a Bíblia? Eu sou filho de Deus por quê? Porque Deus me adotou na família dele. O mérito é dele. Um dia eu aceitei o convite, me batizei e agora eu sou um filho de Deus porque Ele me adotou. Certo? Nós somos filhos adotivos do nosso Pai Celestial. Certo? Mas Ele nos considera como filhos legítimos. Tá bem? Então, quando o diabo tentar colocar em dúvida se você é ou não um filho de Deus, qual é a resposta? Eu sou um filho de Deus porque Ele me adotou. Certo? Essa é a grande diferença. Confiar nele ou confiar em mim. Quando você olha para dentro de você só vê coisa boa, né? Hã? Então, se eu olhar para dentro de mim para tentar achar que eu sou um filho de Deus, eu não vou achar nada de bom. Então, eu tenho que olhar para onde? Olha para Cristo. O que Moisés falou para os homens lá que estavam tudo mordidos pela serpente? Levantou uma serpente e falou: olhem para a serpente. Quem olhar para a serpente se salva. Você nunca se perguntaram por que Moisés colocou uma serpente lá? Se serpente é símbolo do diabo? Não. Porque Jesus morreu como o maior dos pecadores. Tem pecador maior que o diabo? Jesus morreu como o maior dos pecadores. Não é que ele era pecador. Todos os pecados do mundo foram colocados sobre ele. Por isso Moisés, quando levantou a serpente, estava mostrando que um dia alguém morreria como o pior dos pecadores por nós. Então quem olhasse, o que representava a mordida da serpente? Representava a mordida do diabo, que constantemente morde o nosso calcanhar, tentando derrubar a gente, tentando fazer a gente pecar. Mas olha para Cristo, olha para a serpente de bronze, que bronze significa sofrimento. Então, né, aquele que sofreria por nós, né, carregando todos os pecados sobre ele. E aí nós entendemos a lição de Moisés. Tá? Então, a tentação, aí sim, se tu és um filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Certo? Então, ele lança a tentação. E o que Jesus disse? Versículo 4. O que ele disse? Quem quer ler? Versículo 4, Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ponto. Nem só de Momento. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Está escrito. Opa, está aqui a regra. Pode continuar, por favor, minha irmã? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Não, eu acho que... Não. Está escrito. Essa é a resposta nossa. Escuta, faz. Está escrito. Está escrito. Isso é o que o cristão faz. O cristão pode revirar a Bíblia de ponta a ponta, ele não vai achar a palavra eu acho. Está escrito. Não tem eu acho. Ah, mas eu acho que não. Se vai falar eu acho, fica quieto. Pode falar eu acho de qualquer coisa, ao menos da palavra. Jesus mostrou como é que se defende, como é que se vence o inimigo. Está escrito. Nem só de pão. E o que nós falamos antes? Eu como 3 vezes ao dia. Eu deveria pelo menos me alimentar 3 vezes da palavra.
Nem só de pão viverá o homem, mas de um pouco. Um pouco? Só do Novo Testamento? Amém, meu irmão? Toda palavra, toda palavra é inspirada. Eu conheço pastores que dizem, não, mas essa parte aí, cuidado. Jesus é o meu professor. E ele me diz que o cristão vive de toda. Se é toda, é toda. Certo? Então a palavra de Deus, ela é inspirada, né? E ela é toda a palavra dele, né? Aí alguém diria, mas Rogério, me dizem, né? Mas foram os homens que escreveram a Bíblia. Tá, você conhece algum livro que foi escrito por um macaco? Eu não conheço. Tudo foi escrito por homens. Então, escrito por homens, eu fico com aquilo que foi escrito por homens, inspirados por Deus. Ora, simples assim. Outra coisa, né? Hoje a ciência ensina que nós somos descendentes de macacos, né? Que eles são os nossos, entre aspas, antepassados, nós vemos dele. Cada um escolhe o que quer ser. Eu escolhi ser filho de Deus, ponto final. Entende? Eu sou filho de Deus, eu escolhi, Deus me deu o direito de escolher. Ah, mas eu quero, tá bom, você é filho do macaco, não tem problema nenhum, você escolheu, tá bom, não vamos discutir. Eu sou um filho de Deus, certo? Então é uma escolha, não é o livre-arbítrio? Cada um escolhe, né? Eu não aceito, eu entendo que Deus nos criou, ponto final. Ele não fez um macaco lá e daí foi mudando, não é o que ele disse. Eu fico com o que está escrito. E é um desafio, né? É um desafio, porque o inimigo vai tentar convencer a gente que, né, o Papa disse recentemente que a ciência, o Big Bang e a Bíblia não se contradizem. Como não? Big Bang. Imagine, o pastor Cid me pediu para vir aqui 8 horas. Imagine que eu chegasse aqui para você e dissesse, olha, eu me atrasei um pouquinho porque eu estava vindo aqui, eu não tinha relógio, explodiu uma fábrica lá, voou peça para tudo que era lado. Quando eu olhei, começou a cair as peças, eu vi um relógio montado no meu pulso. O que vocês iam dizer? O sujeito é doido, o sujeito não sabe o que está falando. Gente, o universo é muito mais complexo que o relógio. E aí nós dizemos que o relógio não é fruto da casa, foi tudo lá, uma merda. Gente, Deus fez isso tudo. E Ele não apenas fez, Ele mantém tudo no seu lugar. Se Deus fechasse o olho e dissesse, 1 minuto eu não vou cuidar de nada, caiu um meteoro na hora, arrebentava todo mundo. Os meteoros seguem um curso que Deus permite. Pronto. Não cai porque Deus protege. Só isso, é simples assim. Agora, cada um acredita no que quer. Enfim, né? Lembre-se que estamos falando de evangelismo, mas para evangelizar eu preciso saber o que falar, eu preciso aprender. Senão eu vou despreparado para a rua, não vai ter jeito, né? Então o diabo transportou a cidade santa, versículo 5, e colocou sobre o pináculo do templo e disse, de novo, olha aí, ó. Se tu és o Filho de Deus, olha como ele tenta nesse aspecto. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e olha agora o que o diabo fez. O que o diabo fez? Isso há mais de 2000 anos atrás. O que ele faz? Porque está escrito. O que ele citou? Tem gente que acha que vai abrir a Bíblia e o diabo vai sair correndo. Você abre a Bíblia, o diabo toma a Bíblia do tamanho e diz assim, eu vou te ensinar tudo de Bíblia, você não sabe nada. Gente, é triste, mas é real. Vocês acham? Gente, ele desafiou Cristo com a palavra. O nosso mestre, o nosso professor, o nosso salvador. Não viu? Lança-te daqui abaixo que está escrito. Ah, um crente que lê a Bíblia. Então ele vai citar a Bíblia também. E se você não conhecer, você cai. Sabe por quê? Olha só o que ele fez. Se tu és o Filho de Deus, lança-te, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Está escrito ou não está? Tá. Só que lá Eva acrescentou um pedaço, aqui ele tirou um pedaço. Esse é o problema. Sabe o que ele tirou? Esse texto do livro de Salmos diz, para que não tropece em pedras em todos os teus caminhos. Então, enquanto eu estou nos caminhos de Deus, Deus me protege. Mas eu saio dos caminhos de Deus. O que pode acontecer comigo? Deus é obrigado a cuidar de mim agora? Não. Então ele diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mas escondeu um pedacinho que dizia em todos os caminhos, que são os caminhos de Deus. Eu saio daqui, convido o Gabriel, vamos assaltar um banco. E nós vamos orar para Deus ajudar nós a assaltar um banco. Peraí. Né? Já tem gente dizendo que roubar é profissão, cuidado. Então, né? O que vai acontecer? Adianta eu orar? Isso é presunção.
Então, amanhã você está no zoológico, está pregando a palavra. O diabo vai chegar para você e dizer, viu, Gabriel, você é o filho de Deus? Entra na jaula do leão e mostra que você é um filho de Deus. O que você vai falar para ele? Não tentará o Senhor teu Deus em vão. Eu não preciso pular dentro da jaula do leão para provar quem eu sou. Negativo. Eu não vou colocar Deus em risco para ter que me proteger. Não. Jesus não pulou. O que ele disse? Também está escrito. Não esconda a coisa. Olha a defesa dele. Ele conhecia muito bem a palavra. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Está passando carro o tempo todo aqui? Não, vai lá. Para na frente de um carro, já que você é um filho de Deus. Não, eu não vou tentar o meu Deus. Para quê? Eu sei quem eu sirvo. Você tem que saber quem você serve. Você não precisa colocar em risco a tua vida, porque o diabo te convidou para isso. Deixa o diabo falar sozinho. O problema de Eva foi que tentou argumentar com ele. Cristo não argumentou. Você não vê Cristo argumentando. Cristo simplesmente está escrito. E ponto final. Entendeu, não entendeu, aceitou, não aceitou, o problema não é mais teu. Você lança a semente. Esse é o teu papel. Nós queremos lançar a semente, nós queremos regar e queremos colher. Então, no evangelismo, na missão, você tem que entender uma coisa também. Teu papel é semear a semente. Vai lá, os vizinhos aqui, quem sabe fazer um pão, pega um pão. Chega lá, bate na porta, olha vizinho, eu só vim trazer um pão para a senhora e queria convidar para chegar na nossa igreja, conhecer um pouco do pão da vida também, etc, etc, etc. Ah, não vou, problema nenhum. Posso orar com a senhora? Não, não quero, sem problema nenhum, vai orar em casa por ela. Para que os anjos agora toquem aquele coração. Isso é um cristão. Próxima vez, outro pão, sem problema. Posso entregar mais um pão? Posso. Não desista, não desista. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Bate e vai embora? Não. O que diz? Bater, buscar, pedir. Pedir, bater, buscar. Então primeiro eu peço, eu oro, Senhor, toca o coração daquele meu vizinho, daquela minha vizinha, para que venha, para que ela se entregue. E faz o teu papel. Aí eu vou lá, acho que ela não está em casa, eu vou embora. Você não está com vontade de fazer o trabalho. Não está. Gente, quantos aqui se converteram há algum tempo? O pastor, quanto tempo o pastor é convertido, pastor? 23 anos. Vou fazer uma pergunta um pouquinho indiscreta, pastor, mas só para ajudar, tá bom? Quantos anos o pastor tem? 45. 45. Pastor faz 23 anos que é convertido, certo? Isso quer dizer que Jesus ficou batendo na porta do coração dele 22 anos. É pouco? 22 anos, até que ele abriu. O que diz o Apocalipse? Eis que estou à porta. Se alguém abrir, entrarei. Cearei com ele comigo. No meu caso, 33 anos, pastor. Jesus batendo. 33 anos batendo. Será que é exemplo para nós ou não? A gente vai lá, bate, não, esse aí não quer saber de nada. Como? Você não sabe. Você não sabe. A última cena que Estevão viu foi Paulo mandando apedrejar ele. Vocês já imaginaram quando Estevão chegar no céu? Ele chega, Paulo? Como? Paulo aqui? A gente vai ter tanta coisa estranha para nós no céu. De repente você vai ver o vizinho que bebia cachaça o dia inteiro. Eu dei estudo bíblico para um senhor, ele dormia o estudo inteiro. Dormia. Pastor, ele dormia. Eu começava o estudo, ele dormia. E eu continuava. Um dia a esposa dele falou, mas pastor Rogério, ele dorme o estudo inteiro. Eu falei, irmã, a palavra de Deus ressuscita morto. Se ela ressuscita morto, não vai entrar no ouvido de alguém que está dormindo. Não se preocupe não, a semente está ali. Um ano depois, que eu nunca mais vi ele, foi para Londrina, pastor, me ligou um dia, pastor Rogério, estou convidando o pastor para vir, vou me batizar. Eu plantei, outro regou e outro colheu. Quem tem que colher é Cristo, não sou eu. Então quando você vai fazer o trabalho, lança a semente. Não se preocupe se ele não vem na hora. Calma. Pode ser que quem vai colher vai ser daqui 2, 3, 4, 10 anos. Não importa. Deus não pede que a gente traga pessoas. Ele só pede que a gente semeie a semente. Esse é o nosso papel. É claro que virão pessoas, não tenha dúvida que virão. Mas não é o que ele pede. Se não vem, não desanima. Continua. Esse é o nosso papel. É assim que se faz missão, né? Buscando aos poucos, né? Então, seguimos mais um pouquinho.
Se estiverem cansados, digam, tá? E a gente para, tá bem? Disse-lhe, né? Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora o diabo mostra o que ele quer. O que ele quer? Adoração. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, por quê? Por quê? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Alguma dúvida? Como é que a gente se defende do inimigo? Está escrito. Com a palavra. Mas não é eu acho. Não é eu acho. Está escrito. Por isso, precisa manejar bem a palavra da verdade, né? Mateus 28, um pouquinho mais à frente, Mateus 28, né? Tudo que estamos falando, acreditem, é missão, é trabalho. Tudo, tá? Agora, nós vamos pegar o famoso ídolo. Quem que disse para ir? Jesus. Ah, mas eu não sei. Bom, se ele está te pedindo para ir, vai. Ele capacita, pode ficar tranquila. Deus não escolhe gente capacitada. Moisés, parem para pensar o caso de Moisés. Deus precisava de alguém que falasse para o povo. Ele chama Moisés que nem sabia falar. Senhor, eu não sei falar. Quem que escolhe um homem que não sabe falar para alguém? Deus estava mostrando uma lição impressionante para nós. Primeiro, eu capacito. Se fosse um homem eloquente, que soubesse falar muito, eu não podia chamar. Ele tem que chamar gente que realmente se coloca ao lado dele. Senhor, faz o trabalho, eu não sei. Né? Mas tinha outra lição fantástica ali. Quem é que ia ser a boca de Moisés? Arão. Sabe por quê? Porque Deus estava dando um exemplo de como ele falaria a nós. Ele fala, mas a boca é do ser humano. Ele falava, mas a voz que você ouvia era de Cristo. Ele fala, mas a voz que você vai ouvir é do pastor, é do ministro, é daquele que quer ensinar. Você precisa ser a boca de Cristo. Ele está pedindo que você seja tão somente a boca dele. Vai visitar, só fale a palavra dele. Seja a boca de Cristo. Ele só te pede isso. Falou a palavra, pode ficar seguro que você está fazendo o papel que ele te pediu. E quem é que vai converter a pessoa? É você? Não, quem vai converter? O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não se preocupe, apenas fale. Né? Ah, mas pastor, eu não sei falar. Fale o que sabe. Fale apenas o que sabe. Jesus curou 2 loucos, os loucos de Gadareno. Aí disseram, nós vamos te seguir. Não, só fale. Vou falar o quê? Fale só o que foi feito. Você foi curado. Tudo que eles sabiam é que Jesus tinha curado eles. Se você pedisse para eles falar uma pregação, não sabiam. Eles não sabiam. Então, quando eles iam, eles falavam o quê? Eles só contavam a cura. Jesus voltou lá 1 ano depois, tinha um monte de gente querendo ouvir a palavra de Deus. Tudo que eles sabiam é que Jesus tinha curado eles. Apenas fale o que você sabe. Fale o que Deus fez na tua vida. Eu não sei se vocês sabiam, não tem como saber, né? Com 2 anos de idade eu tomei soda cáustica. Eu fiquei 9 anos internado no hospital. Para qualquer pessoa que visse aquilo, era um desespero completo. 9 anos dentro do hospital me tratando. E a minha pergunta era, por quê? Por que está fazendo isso comigo? O tratamento era dolorosíssimo. Dilatação e endoscopia 2 vezes por semana. Saía cuspindo sangue toda vez. E a minha pergunta era por quê? Finalmente eu descobri. A minha pergunta estava errada. Não era por quê. Era para quê? Deus estava me preparando. Com 7, 8 anos de idade, o Senhor me preparou. Eu ia falar poesia para os médicos lá. Eles me levavam para falar. Deus estava me preparando para falar para as pessoas. Falar do amor dele. Hoje eu agradeço, de coração, eu agradeço pelo que ele permitiu acontecer comigo. Porque todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Então tudo aquilo foi necessário. Ele sabe preparar. Se hoje eu tivesse que passar por aquilo, eu diria, tira a minha vida, não quero. Muito dolorido. Mas ele sabe. E eu louvo a Deus por ele não ter pedido para mim se podia fazer ou não. Porque ele sabia que um dia eu seria grato a ele pelo que ele permitiu que acontecesse. Então vai ter luta.
Mas acredite, essa luta toda vai estar te preparando para o céu. O tempo todo, o tempo todo. Um dia você vai chegar no céu, o anjo vai chegar ao teu lado, vai dizer, prazer, eu fui o anjo que cuidei de você todas as vezes. Sabe aquela vez que você foi atravessar a rua e daí você parou de repente e o carro passou 100 por hora? Eu que te segurei. Você só não sabia, mas fui eu que te segurei. O anjo vai contar coisas para a gente. Aí você embarcou num ônibus, mais 40 pessoas. Aquele ônibus ia sofrer um acidente e ia morrer todo mundo. Aí o anjo vai dizer, sabe por quê? Lembra dessa viagem que você fez? Ah, sim, lembro, pois é. Sabe que ia morrer todo mundo? Não, não sabia, pois é. Você orou, pediu. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Então você orou, o anjo protegeu, não deixou o motorista dormir, não deixou o outro motorista que viria em cima do ônibus dormir. É assim o tempo todo. Então, nunca deixe de orar. Vai viajar? Oração. Vai comer? O que tem que fazer? Agradece a Deus pelo alimento. Aqui, quem conhece a Nova Real aqui? Vocês conhecem a Nova Real? A Nova Real? Sim. Um dia eu fui comer, eu tenho o hábito, eu sempre agradeço a Deus pelo alimento. Fui comer, orei normalmente, tal, fui embora, depois tal. Passou tempo, eu fui trabalhar na Frimeza, que a minha área é publicitária também. E eu lá na Frimeza chegou um rapaz, eu conheço você. Do nada. Sandro, o nome dele. Conheço você. Ah, é? Eu não conheço você. Pois é. Eu nasci num lar de crente, abandonei a igreja, tal. Um dia eu estava na Nova Real, fui almoçar. Quando eu fui pegar o prato para comer, eu olhei e eu estava orando. Eu fiquei com uma vergonha enorme e eu voltei para a igreja. Uma oração, nada além disso. Você vai chegar no céu um dia, acredite. O apóstolo Paulo diz, já sei que a coroa me está reservada. Um dia você vai chegar no céu, Jesus vai colocar a coroa na tua cabeça. Como é o nome da irmã? Kelly. Isso. Vai colocar uma coroa na tua cabeça. Você vai olhar e vai dizer, Senhor, mas tem 15 estrelas aqui nessa coroa. São as almas que você trouxe aos pés da cruz. Cada estrela representa uma alma que foi onde você foi um instrumento para isso. Ah, pastor, está inventando coisa. Tá bom, então está inventando. Quando quiser a gente estuda isso também. Então, nunca deixe de pregar. Você não sabe, uma oração. Esse moço, numa oração, ele voltou para a igreja. Né? Quando você ora, tem alguém sempre observando. Não deixe de orar. Jesus disse, aqueles que me confessarem na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, agora, o ide. Né? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos. Isso é para o pastor? Para quem que é? Todos nós. Ide, fazei discípulos. Agora, veja o 20 o que diz. Ensinando o quê? Ensinando o quê? É para fazer discípulo, é para fazer missão, é para evangelizar. Como? O que diz ali? Ensinando o quê? A guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. É para ensinar o que a igreja mandou. É para ensinar o que o pastor Rogério mandou. É para ensinar o que o pastor Sidney mandou. Não, é para ensinar o quê? Que Jesus mandou ensinar. E acredite, se vocês fizerem isso, foi ele quem disse, ide, fazei discípulos. Não é fazer prosélito. Sabe o que é um prosélito? Prosélito é como um cavalo, né? Você coloca e ele só vai aqui. Nós somos discípulos. Um discípulo ensina o que Jesus mandou ensinar e um discípulo pensa, eu vou falar para uma pessoa. O que eu falei para aquela pessoa não é o que eu tenho que falar para essa. Eu tenho que orar e pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para atingir aquele coração. Eu não sei, pode ser que naquela manhã ela brigou com o marido, ou o marido brigou com ela. Eu não sei o que está acontecendo naquela casa. Por isso eu oro, Senhor, me dê sabedoria, me dê palavras que atinjam aquele coração, para que ela se entregue ao Senhor. Esse é o papel. E aí vocês vão se surpreender. Tem vezes que eu fico, preparo todo um sermão, porque eu preciso me preparar. Eu chego na igreja, Deus muda tudo. Isso não é isso que eu quero que fale. É outra coisa. Quem manda é Ele.
Eu não posso brigar com ele e dizer, não, senhor, eu vou falar o que eu estudei a noite inteira, agora o senhor vem e muda tudo. É ele quem fala, é ele quem tem que falar. Vocês pertencem a ele, não a mim. Então, se vocês pertencem a ele, quem tem que falar é ele, o tempo todo. E Deus vai prepará-los para isso. Podem ter certeza que vai. Basta que a gente aceite. Então, quando Jesus diz, ide, a nossa resposta tem que ser a resposta do profeta Isaías. Quem enviarei? Qual é a nossa resposta? Envia-me a mim. Mas não antes de pegar a brasa viva do altar e tocar a minha boca. Foi pega a brasa viva do altar e tocar a boca dele. Para quê? Para que haja poder, que é o fogo do céu, para que haja poder e para que haja sabedoria. Então, eu estudo a palavra de Deus e não tenho dúvida do que a boca fala, do que o coração está cheio. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho uma vontade enorme de compartilhar o que eu tenho. Mas se eu não estudo, se eu não tenho nada, eu não li, o que vai acontecer? Eu não tenho vontade de compartilhar. Muitos anos atrás, eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, Senhor, eu não quero carro, e eu tenho um carro novo. Eu disse, eu não quero casa, e eu tenho casa. Mas eu disse, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero dinheiro. Eu quero conhecer a tua palavra, Senhor. E eu acredito de todo o coração que ele ouviu minha oração e me ensinou. Eu sou dependente da palavra. Eu não consigo. Eu acordo pela manhã, eu tenho que estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas a palavra de Deus. Tenho. Se eu saio, eu estou capenga o dia inteiro. Vocês precisam fazer isso? Não estou dizendo que vocês precisam. Eu preciso. Porque esse é o meu papel. Essa é a minha missão. E a missão agora, né, que cada um de vocês tem, é compartilhar o que recebe. De graça recebeste, de graça vai. Tá bem? Eu encerro aqui, né, agradecendo a todos vocês pela oportunidade. Peço, se puder nesse momento, eu gostaria de orar com vocês. Eu gosto de orar de joelhos. Quem gosta de orar em pé, fique à vontade, tá? Eu vou me ajoelhar, eu vou orar, e aí simplesmente ouçam a oração, e aqueles que concordam, digam amém. E lembrem-se que nós temos que dizer amém se concordamos com a oração, tá bem? Toda oração deve ser feita sempre de frente para o altar, para o púlpito. Sabem por quê? Nós acreditamos que quando nós oramos e pedimos a presença de Jesus, ele vem ou não vem? Ele disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem, né, em meu nome, reunidas em meu nome, eu me farei presente. Então ele está presente, mas ele não fica presente aqui. Onde é que ele fica presente? Esse é o lugar dele, local santo. Esse é o lugar dele, certo? Então, sempre que for orar, não esqueçam, não fiquem de costas para o altar, sempre de frente, porque nós oramos de frente para o nosso mestre. Amém? Amém. Vamos orar então? Bondoso Pai que está nos céus, nós agradecemos imensamente ao Senhor pela tua palavra. Enquanto tantas pessoas correm, Senhor, através de loterias, através de apostas, nós temos, Senhor, uma loteria bem ao nosso alcance, que é o tesouro da palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender quão valiosa é a tua palavra. Ajuda-nos a entender que esse é o maior tesouro que o céu pode dar ao ser humano. Dá-nos força, dá-nos energia, dá-nos poder, dá-nos sabedoria para poder levar essa missão avante. Este ide que teu Filho nos deu, esta ordem que ele nos dá, capacita-nos, Senhor, para que esta igreja encha-se de membros que possam, aos pés da cruz, louvar ao Senhor. Obrigado por toda a tua bondade, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de a cada dia aprender com o Senhor. Obrigado por atender as nossas orações e nos enviar pessoas, Senhor, que junto conosco lutam nessa batalha e que fazem parte dessa grande família celestial que dia a dia busca ensinar e também receber a tua palavra. Pai Celestial,
possamos ser luz de fato e iluminar este bairro. Que aos poucos essas pequenas luzes possam crescer, esse bairro possa ser todo iluminado com a glória da tua presença. Possamos de fato ser o sal da terra, temperando, Senhor, as nossas palavras com o poder do céu, com a palavra viva, como o Senhor tem dito, que as tuas palavras não são letras mortas, mas espírito e vida. Ajuda-nos a confiar na tua palavra, ajuda-nos a confiar no Senhor, que é a própria palavra viva, e dá-nos, Senhor, o privilégio de ter pessoas aqui que realmente amem a tua vinda e amem louvar ao Senhor de todo o coração. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.